Pessoal, bom dia. Já são 8h05 e a gente vai iniciar. Então, para quem não me conhece, eu sou Fernando Barroso, sou aqui do Hospital Universitário da Universidade Federal do Ceará e também do EMOS. Eu vou falar de um tema que é exatamente a monitorização molecular de como marcadores após o transplante de medula óssea, principalmente na prevenção das recidivas e no entendimento dessas recidivas. Vou passar, Fernando, por favor. Meus conflitos de interesse, vou passar. Inicialmente, a gente queria definir o que é mielodisplasia, que é um grupo clonal de doenças hematológicas, né, da linhagem da célula-tronco. Então, isso é importante porque, muitas vezes, ontem mesmo eu estava discutindo um caso com uma estudante e ela argumentou, até de maneira bem interessante, que todos os casos que têm pancitopenia, as pessoas colocam como hipótese diagnóstica a mielodisplasia. E, na verdade, na grande maioria dos casos, a gente não, se a gente aplicar exatamente o conceito, né, do diagnóstico, a gente acaba não conseguindo ter esse diagnóstico. Então, maior que 10% de displasia, principalmente na linhagem eritroide, e tendo aquele conceito de que é uma doença clonal, né? Então, você tem que encontrar ou uma alteração genética ou mesmo molecular, e aí acaba precisando do sequenciamento de próxima geração para fechar esse diagnóstico. O manejo dessa doença ela é um desafio pela sua heterogeneidade, né, no curso clínico, e muitas vezes porque esses doentes que têm, os que, por exemplo, são baixo risco, considerado baixo risco, eles têm uma doença que se arrasta por muitos anos, né? Ao contrário do alto risco, é uma doença grave e que a gente vai falar um pouco sobre essa comparação com a leucemia aguda. Para isso, existem estratificações de risco. Então, uma das mais conhecidas é o IPSS, International Prognostic Score System, Revised, né, IPSS-R, que por mais de uma década tem sido utilizado como uma referência e para estudos, para análise e para recomendações de tratamento. Entretanto, como esse detalhe da importância da questão genética molecular, de alguma maneira faz com que esse IPSS revisado precise ser atualizado e incorporado essa ferramenta da análise molecular. Próximo, por favor. E aí, o ano de 2022 foi um ano muito interessante para a classificação da mielodisplasia, porque de um lado, nós tivemos a reedição, né, da quinta edição da classificação da OMS, né, e também houve uma manifestação de uma classificação de um consenso internacional, né, de experts que se reuniram e tentaram definir uma integração entre a morfologia, a clínica e os dados da genética molecular. A classificação do OMS, e até a gente coloca de uma forma aí como se fosse um contraponto, a gente tem um dado que é muito importante, que é a preservação do limite de 20% para você classificar um indivíduo como mielodisplasia ou leucemia mieloide aguda, ou leucemia aguda, melhor dizendo. E com algumas questões que foram incorporadas que são muito interessantes. Se você tiver mutação do TP53 considerada bialélica, né, isso nos permitiria que você configurasse esse indivíduo como uma situação de mau prognóstico e você pudesse conduzir como, independente da contagem de blastos, como uma doença mais agressiva pela mutação do P53. E foram incorporadas duas entidades que a gente passou a vida toda vendo,
e que não estavam na classificação da OMS. Uma delas é a SMD hipoplásica, né? E a outra seria a SMD com fibrose, né? Como duas entidades à parte, né? Então, isso, de alguma forma, foi muito importante, porque nos ajuda a entender que há essa distinção. Por outro lado, nesse consenso internacional, eles definem claramente que você tem um SMD com mutação do P53 como uma entidade à parte, né? E quando você tem essa mutação bialélica, você tem a possibilidade de você ter a SMD barra leucemia mieloide aguda com mutação do P53. Então, a coisa foi ficando um tanto quanto mais complexa, né? E eu acho que, se isso já não era fácil, eu acho que ficou mais difícil, tá? Então, muitas vezes, no dia a dia, não é fácil a gente tomar essa decisão e a conduta, né, com esses doentes. Mas é um pouco disso que a gente vai tentar falar nessa reunião. O próximo, por favor. E aí uma publicação muito importante também em 2022 do grupo da Papaneil, que é do Memorial Sloan Kettering, em Nova York. Ela, junto com outros especialistas, eles estudaram 3.186 alterações citogenéticas. Eles encontraram nessas alterações em 41% dos pacientes. Então, eles estudaram o índice de prognóstico internacional, o SCORE, olhando sob o olhar da alteração molecular. E eles observaram que desses doentes que eles estudaram, 94% dos pacientes tinham, no mínimo, uma alteração molecular, uma normalidade molecular. Isso é muito importante, porque quando a gente se depara com aquele doente, que é a maioria, tá? Com pancitopenia, com aquela displasia excreta, ou mesmo que seja uma coisa... eu acho que se eu falar, vocês vão lembrar claramente do que a gente vê no dia a dia. Displasia isolada de mericardiose, que às vezes não tem no mielograma, só tem na biópsia de medula. Eu sei que o doutor Dário está aqui, vai poder comentar isso, tá? Aquelas leucopenias isoladas, e aí leucopenia isolada, plaquetopenia isolada, sem anemia. E aí uma coisa muito importante que eu quero deixar como mensagem nessa nossa conversa hoje é que desconfie de diagnóstico de miodisplasia sem anemia. 85% ou mais dos doentes que têm miodisplasia têm anemia. Tem diseritropoese, importante. Quando não tem, a gente precisa pensar numa hipótese diagnóstica de outra doença, de uma doença autoimune, de aquele grande leque de diagnóstico diferencial que a gente pode fazer com doenças sistêmicas, né? E muitas vezes é preferível que a gente tenha a humildade, a serenidade de não fechar o diagnóstico e dizer, não, esse indivíduo tem uma displasia e eu não sei exatamente, não nominar aquilo como miodisplasia, porque quando você está dizendo que o indivíduo tem miodisplasia, você está dizendo para ele que ele tem 1/3 de chance de se transformar para leucemia mieloide aguda, se ele for baixo risco. Se ele for alto risco, ele tem uma chance muito grande. E isso é algo que a gente foi aprendendo com o passar do tempo, né, com os anos. Entretanto, com esse recurso do sequenciamento de próxima geração, você fica com uma possibilidade muito, muito maior de fechar esse diagnóstico e de esclarecer. Recentemente, nós fizemos, através de uma iniciação científica, nós fizemos do nosso ambulatório com os residentes, foram 20 casos. E é muito interessante porque a maioria dos doentes que nós solicitamos tinham alteração realmente molecular, e isso, de fato, ele pode ser um divisor de águas entre você dar o diagnóstico ou não. Olha que interessante, esse trabalho, eles observaram que 53%
desses 94%, 53% tinham somente mutações genéticas e 4% tinham somente alterações citogenéticas. Então, quer dizer, mostrando aí de alguma forma que a gente tem limitações, né? Então, se você tiver um cariótipo normal, não necessariamente quer dizer que aquele indivíduo não tenha uma mielodisplasia. Então, você realmente precisa desse recurso. E ambas as alterações foram encontradas em 37% somente. Próximo, por favor. E aí, eu vou mostrar pelo menos uma sequência de trabalhos que foram apresentados no ASH no ano passado, em 2022, que toda a comunidade científica do mundo inteiro tomou duas iniciativas, né? Primeiro, tentou validar essa classificação, né? Porque eu não comentei no slide anterior, mas ela tem uma correlação prognóstica, que isso é muito importante, tá? E não só isso, tentou entender o que de fato era importante. Então, tem várias posições, é muito interessante, porque tem vários grupos dos Estados Unidos, vários grupos da Europa, e com várias análises que são assim muito muito interessantes do ponto de vista de praticidade, de como você pode utilizar isso. E aí esse trabalho é bem interessante porque ele bota a product of clash of uma guerra de titãs, nós estamos nos deparando, né? Isso de fato reflete uma doença, a biologia dessa doença, né? Então eles tentaram validar a classificação de 2022 e a classificação do consórcio internacional. Eles observaram esse grupo é um grupo de Tampa, dos Estados Unidos, e eles observaram que ambas as classificações precisam ser refinadas. Olha que interessante. Olha que interessante. Quer dizer, nada está definido. Que a definição molecular do SF3B1, que essa é uma que é muito, muito importante, porque é uma entidade à parte que está associada à presença de sideroblastos em anel na coloração de ferro, para o ferro da medula óssea, da coloração de Pels, e você pode ter associação, inclusive, a mutação da SF3B1 permitiu, pela classificação do OMS já há algum tempo atrás, que mesmo que você não tenha aqueles 15% de sideroblasto em anel, você possa caracterizar esse indivíduo, e o que é interessante é que ela é de bom prognóstico, ela é para ser de bom prognóstico em aproximadamente 85% dos casos. Tá? Nós, infelizmente, temos casos de mau prognóstico, inclusive os que não têm mutação da CF3B1, aquela anemia com sideroblasto em anel, inclusive nós já transplantamos doente nessa condição, temos inclusive no momento um doente na fila, tá? A famosa deleção do 5q-, que é uma síndrome clara, né, associada a pacientes de sexo feminino, com trombocitose, com anemia macrocítica, com hiperplasia miocariocítica muito característica, tanto na biópsia óssea, que responde à lenalidomida, mas que se tiver mutação do P53 não tem uma resposta muito boa, e muitas vezes nós não temos acesso à lenalidomida, somos obrigados a transplantar esses doentes, e a mutação bialélica do TP53 são claramente únicas. Então, essas três entidades, de fato, são entidades únicas. Eles concluem isso. E que a sobrevida dos indivíduos com SMD, consideroblasto em anel, sem a mutação da SF3B1, não é diferente das outras SMDs de baixo risco, como eu já comentei. Então, é interessante isso, a gente guardar como uma informação, até para a nossa conduta, tá? E que os indivíduos que têm uma SMD de baixo risco podem também ter um prognóstico, uma sobrevida global que não seja tão adequada, caso não seja estratificada adequadamente. O percentual, o ponto de corte é que ele coloca de 5% correlacionado com a sobrevida, ele pode ser até melhor do que 10%. Eles colocam isso quando reflete uma fase acelerada dessa doença, tá?
A SMD com fibrose também é uma entidade morfológica distinta, eles colocam isso, e com mau prognóstico, isso aí, inclusive o nosso grupo, o Dr. Dário está aqui, em 2017, nós publicamos isso, a associação da mutação do P53 com fibrose medular, com mau prognóstico. É um trabalho interessante, porque, de fato, a gente pôde comprovar isso na nossa população de baixo risco, e que a mutação do P53, ela, por si só, ela prediz um mau prognóstico, principalmente se você tiver uma frequência de variação alélica maior que 50%, tá? Que aí já é um prognóstico muito pior. E a associação com o cariótipo complexo, que aí realmente completa toda um mau prognóstico que a gente espera desses doentes. Próximo, por favor. E aqui é mais um trabalho, também esse trabalho, se não me engano, é do grupo alemão, em que eles também tentam correlacionar as várias edições, a quarta edição da OMS, a quinta edição da OMS e as alterações genéticas, e mostram todo o processo de mudança que houve, né? Mas, de todo modo, em 735 doentes com SMD de novo, eles conseguem fazer uma correlação estreita com essa nova classificação molecular. Próximo, por favor. Próximo, por favor. Obrigado. E aí aqui também é um trabalho muito interessante em que eles correlacionam essas várias classificações e colocam, vejam como é interessante a interseção que ocorre nesses vários parâmetros, com idade, com contagem de blastos, com as outras mutações que não são tradicionalmente encontradas na mielodisplasia, como KOR, JAK2, e eles também observam, inclusive a mutação da FLT3, que a gente só encontra quando essa mielodisplasia já está transformando, né? Então, há toda uma interseção entre essas informações, mostrando a sua complexidade. Próximo, por favor. E aqui são trabalhos nossos, que nós apresentamos no Congresso Europeu de Transplante de Medula Óssea. O primeiro foi em 2022, em que nós, diante de um cenário de não termos um acesso a sequenciamento de próxima geração, nós nos perguntamos, com a nossa casuística do registro latino-americano de mielodisplasia, inicialmente nós tínhamos menos de 258 pacientes na ocasião em 2022. E nós tentamos fazer a pergunta era, nós podemos utilizar o IPSS revisado e correlacionar tanto não só com a indicação, isso a gente sabia, mas se essa estratificação tinha uma correlação com a sobrevida pós-transplante, e claramente nós demonstramos isso com significância estatística. E, associado a isso, nós também levamos esse trabalho para o Tandem, já agora em 2023. O mesmo trabalho com uma diferença. Como nós temos, inclusive, limitações, muitos dos doentes vão para o transplante sem uma estratificação de risco adequada, na maioria das vezes, por não ter citogenética, nós temos um percentual que chega a 40% de pacientes que vão para o transplante sem citogenética, sem uma estratificação de risco. É uma coisa absurda, inaceitável, né? E nós analisamos o que acontecia com esses doentes quando comparado em termos de curva de sobrevida com os demais que tinham estratificação. E olha que coisa curiosa, que não está bom de ver, mas se vocês fizerem um pequeno esforço, é a curva lá de cima, a curva preta, vocês conseguem ver com o meu mouse, mas a primeira curva, onde estão, junto com o baixo risco que está o indivíduo não estratificado. Quer dizer, será que esse indivíduo de fato precisava de um transplante?
Será que esse indivíduo tinha indicação? É uma pergunta que a gente tem que ter muito cuidado. A gente tem feito um esforço muito grande para conscientizar, não só, de uma maneira geral, mas a hematologia clínica e o transplantador, para que ambos entendam a necessidade de, quando indicar um transplante, ter pelo menos os parâmetros mínimos, né, de estratificação de risco. Tá? Porque o IPSS revisado ele utiliza a citogenética, ele não utiliza a análise molecular. Mas isso fica como um sinal de alerta para nós. Tem duas coisas positivas. Nós ainda podemos usar o IPSS revisado, né? Isso, se você pensar em termos de América Latina, a gente não vai ter acesso à análise molecular facilmente tão rápido, né? E nós precisamos nos esforçar para que esse doente tenha uma avaliação adequada e possa ser indicado de maneira adequada. E no que é definido como clonal realmente, né? Então, isso é outra coisa que não é qualquer alteração. Então, quer dizer, respeitar aquele critério de que eu tenho que ter, se forem alterações numéricas, eu tenho que ter pelo menos 3 metáfases, e se forem alterações clonais, eu tenho que ter pelo menos 2 metáfases alteradas, para que eu diga que aquele indivíduo tem uma alteração clonal. Próximo, por favor. E aqui começam mais validações, né, do IPSS molecular, e aí essa validação foi com 4.320 mutações, envolvendo 170 genes, em 2.355 pacientes, então é também do grupo de Tampa, né? É muito interessante. E pelo menos, olha que interessante, pelo menos uma mutação genética em 83% desses 2.355 pacientes, que dava 1.948 pacientes. Então, quer dizer, isso é um recurso que pode nos ajudar muito. E tem uma outra coisa que eu acho que é fundamental, que muitas vezes você não consegue caracterizar como mielodisplasia, mas se você acha a mutação, você vai poder classificar esse indivíduo como citopenia clonal de significado indeterminado. A gente acompanhou uma paciente que era uma senhora que tinha uma exposição importante a agentes genotóxicos, tá? pela sua atividade laborativa, e ela com leucopenia, com neutropenia importante, e muito preocupada com que aquilo tinha se configurado, o mielograma normal, a citogenética normal, e aí ela fez o NGS, inclusive no nosso projeto de iniciação científica. E curiosamente, ela veio com alterações, com 4 alterações no NGS, e aí a gente consegue, pelo menos, caracterizar como uma citopenia clonal de significado indeterminado, que é uma entidade que a gente precisa acompanhar, pelo menos, a evolução desse indivíduo. E uma das coisas fundamentais é que esse indivíduo não se deixe de se expor àquilo que possa estar causando essas alterações. Esse trabalho teve uma média de follow-up de 4,6 anos, e interessante que quando você aplica o IPSS molecular e compara com o IPSS revisado, você pode reclassificar, lógico, esses indivíduos. Então, eles tiveram aqui um percentual de reclassificação de 10,5%, quando comparado com o IPSS revisado de baixo risco e intermediário, e que foram para alto risco. Próximo, por favor. Aqui é também mais uma validação mostrando que, de fato, houve uma correlação. Eu não vou me deter mais, senão a gente vai ficar muito tempo nisso. Próximo, por favor. Pode passar, por favor. Aqui é um artigo muito interessante, que é uma reunião de experts em transplante de mielodisplasia, em que eles fazem várias perguntas sobre o que é fundamental, o que é consenso, né, no transplante de medula óssea. Então, uma das perguntas é: os pacientes com SMD devem receber terapia de manutenção após o transplante? Isso não é claro. De fato, é uma discussão
muito, muito importante, né? Se faz azacitidina, se faz azacitidina com venetoclax. A gente pode, um outro dia, conversar só sobre isso. A gente já discutiu isso, a gente tem discutido isso todos os anos na nosso encontro de recaídas da SBTMO. Eu aproveito para convidar vocês, prevenção e tratamento de recaídas, que será em março de 2024. E uma outra pergunta deve as alterações cromossômicas e as mutações somáticas serem consideradas no contexto do transplante? Então, essa é uma pergunta, talvez, das mais importantes, né? E que a gente, com certeza, precisa levar em consideração. Próximo. E aqui é um trabalho extremamente importante do grupo chinês, em que eles tiveram condições de fazer o estudo da doença residual mensurável, né, ou mínima, como queiram chamar, mas mensurável parece um nome melhor, por citometria de fluxo e por análise genética, após o transplante. E eles conseguiram fazer um painel de marcadores bastante rico, que tá aqui, eu não vou ler esse painel, mas que engloba desde o CD34 até, por exemplo, o CD14, CD56, utilizaram uma citometria multiparamétrica, e o mais importante desse trabalho, do ponto de vista da citometria, é a definição do ponto de corte. Então, é considerado uma alteração positiva alta se ela for maior ou igual a 0,1%, e ela é considerada baixa, portanto negativa, não é nem negativa, não presente, né? É menor que 0,1%, tá? E a correlação com as mutações, que essa eu vou mais ou menos ler o que é que eles fizeram. Então, eles utilizaram o 2AF1 e o SF3B1, que são mutações do spliceossoma, e também do SRSF2, são todas do spliceossoma, tá? Associadas ao ASXL1, uma mutação muito, muito frequente na mielosemia melomonocítica crônica, principalmente nas SMDs/SMP, e que tem uma ligação à regulação epigenética. A base, talvez uma das revoluções do tratamento da mielodisplasia, é o entendimento do tratamento hipometilante, pautado na epigenética. Isso é muito importante, né? Então, para os estudantes, os alunos que estão aqui, a gente sabe que a epigenética é aquela alteração que você mantém a conformação do DNA, mas não altera isso, mas altera determinadas sequências que vão ser importantes, principalmente na incorporação de radical metil. E algumas mutações, alguns genes de regulação epigenética também associados como RUNX1, que são genes associados a fatores de transcrição, certo? E aí eles puderam observar e classificar esses doentes baseado na persistência no desaparecimento dessas alterações. Então, próximo, na verdade, só um minuto, Fernanda. Essas alterações oncogênicas, elas foram identificadas em 39 genes de 115 pacientes, tá? E com uma média de frequência de variação alélica de 37,95%, que variou de 4,6% a 49,7%. E uma coisa que eu quero reforçar aqui é o seguinte: não adianta só ter a mutação, tá? Além de ter a mutação, a frequência de variação alélica, ela é algo que tem que estar atrelado àquela análise para você saber se aquilo é importante ou não, tá? Então, tem que ficar atento quando receber esses laudos, à frequência de variação alélica. Próximo, por favor. E aí, dentro dessa parametrização que eles fizeram, é muito interessante que eles analisaram sobre a progression free survival, a sobrevida livre de progressão, e a sobrevida global. E observem que tem dois contrapontos claros e nítidos nesse gráfico. O primeiro aqui, em que nós temos o indivíduo
que tinha uma citometria de fluxo negativa, uma DRM negativa pela citometria de fluxo, né? E a mutação também negativa, então é a melhor sobrevida, é o melhor cenário pós-transplante, né, para a mielodisplasia, e o pior cenário é aquele indivíduo que tinha uma citometria positiva e uma mutação também positiva. Então, com a sobrevida muito inferior aos demais. E aqui no meio você fica com os intermediários da história. Próximo, por favor. Aqui é um outro trabalho extremamente importante, é um trabalho do grupo da Universidade de Washington, em que eles estudaram 90 pacientes adultos com mielodisplasia que submeteram a transplante de medula óssea mielablativa ou de intensidade, com condicionamento mielablativo ou de intensidade reduzida. Estudaram essas mutações que foram detectadas antes do transplante e depois, após o transplante, eles conseguiram, na verdade, monitorar isso, o clareamento, e estudaram isso através de uma coisa que a gente não costuma fazer habitualmente, que é sobre um sequenciamento do exoma, então, algo bem amplo, né, que consegue ter uma acurácia muito maior, e eles foram estudar o clareamento dessas mutações após o transplante. E um dos grandes objetivos desse trabalho era tentar entender qual é o time point, qual é o momento adequado. Primeiro, se era importante, né? Se clarear ou não era importante. O bom senso diz que sim, mas a gente precisa ter validação disso. E depois, tentar entender qual é o momento de fazer esse exame após o transplante. E aí eles definem, até são essas duas setas vermelhas aqui, primeiro, a progressão de doença foi definida como um mínimo de 5% de mieloblastos na medula óssea, evidenciar ou uma evidência de doença extramedular, o surgimento de alterações citogenéticas, anormalidades citogenéticas após o transplante, ou a intervenção, com a necessidade de intervenção de tratamento por perda do quimerismo do doador, ou o surgimento de alterações biológicas pré-transplante. E o que é muito importante é que, primeiro, o D30, né, foi considerado, após transplante, como um definidor de resultado. Então, quando é que eu faria essa análise molecular? Após por volta do D30, né? Seria o D30 aquele ponto, tá? E novamente no D mais 100. E que isso teria uma correlação, que a gente não pode fugir disso, entendeu? Próximo, por favor. E aqui é toda essa parte da mutação que foi feita com as várias classificações e a correlação citogenética. A gente não vai se deter muito nisso, mas mostrando que você vai desde mutação nonsense, frame shift, missense, e vários tipos de mutações, e a sua correlação com o DNA, muitas vezes, com ou sem progressão da doença, aqui mostrando sem a progressão, e aqui mostrando com a progressão, e aqui a correlação com a citogenética até maior, essa parte aqui mais alaranjada, mais vermelha. Próximo. E aqui há alguns casos mostrando que o decréscimo na frequência de variação alélica após o transplante dos pacientes que tinham mutação, com ou sem progressão de doença. E aí eles inicialmente colheram amostras no D30 e no D mais 100 após o transplante, né? E eles mostraram que a gente tinha, esse caso inicial é um caso em que houve, o doente fez um condicionamento de intensidade reduzida, que a maioria dos nossos doentes com SMD é o que eles fazem, porque são doentes com faixa etária um pouco mais avançada, né? No Brasil, um pouco, a verdade, é uma meia-verdade, a gente tem, a média, a maioria dos nossos pacientes tem em torno aí de 45, 50 anos, infelizmente, tá? É também uma outra discussão, é uma questão até mais epidemiológica, mas vale a pena ressaltar aqui. E observem como, aqui, ó, no D30, nem
tudo era negativo, né? Não tinha nenhuma mutação, e no D+100 também esse doente teve uma evolução muito boa, mostrando que se você consegue controlar a parte molecular, você tem o menor, independente do condicionamento que esse indivíduo fez, você tem um melhor resultado. Entretanto, aqui a mesma coisa, um condicionamento mieloablativo, que é muito mais eficaz, né? A princípio, né? Mas tem muita discussão em termos disso, porque a mortalidade é maior, então, principalmente num cenário como o nosso, no Brasil, em que a gente tem até os 100 dias de transplante, 70% das mortes são por infecção. Então, e quanto mais agressivo eu sou na minha quimioterapia, maior a chance que eu tenho de infecções, mas também mostrando um controle. E aqui embaixo exatamente o oposto. Independente do condicionamento de intensidade reduzida ou do condicionamento mieloablativo, esses doentes que tinham amostras positivas no D30, eles mostraram um pior prognóstico. Tá? Próximo, por favor. Aqui também faz uma correlação da associação do clareamento da mutação e os resultados, e o agrupamento do que era do VAF positivo ou negativo, com o resultado de pelo menos uma mutação. Tá? E aí eles definem como um ponto de corte de frequência de variação alélica de no mínimo 0,5%, que são essas linhas vermelhas, né? Aqui no gráfico, mostrando que tanto a progressão de doença é maior quando esse ponto de corte de 0,5% é utilizado, e menos de 0,5% são as linhas azuis, mostrando que havia um controle. Aqui também, isso para progressão de doença e morte. Tá? Então, mostrando que a linha azul é aquele indivíduo que teve um maior controle, e isso independia se esse indivíduo tinha feito um condicionamento de intensidade reduzida ou se ele tinha feito um condicionamento mieloablativo. Próximo, por favor. Aqui mostrando também a frequência de variação alérgica de 40 genes recorrentes mutados nessas doenças, mostrando que se você tinha, em termos de risco cumulativo de progressão de doença no D30, mesmo com intensidade reduzida, o prognóstico era melhor, mas se você tem, por exemplo, no D30, né, uma positividade dessa avaliação do VAF, independente do condicionamento, a coisa vai progredir, vai piorar. Aqui também com a progressão da doença e morte. Próximo, por favor. Aqui é um trabalho do grupo chinês, que é um trabalho bem simples, que eles só utilizam, eu achei interessante por isso, porque eles só utilizam uma mutação, que é a Mixed Leukemia Linfoma, MLL, e eles usam ponto de corte de 1% como ponto de corte ótimo, monitoram pós-transplante esses doentes, como doença residual mínima, como fator preditivo de recaída, de leucemia mieloide aguda e mielodisplasia. Então, claramente, quem tinha mutado após o transplante recai, tá? Quem não tinha, não recai. Isso vale de uma maneira geral. E eles observam o seguinte, que essa incidência cumulativa de recidiva, ela foi menor, né? Nos indivíduos que não tinham a mutação detectada após o transplante, em torno de 25%, comparado a 80%, com significância estatística, e também algo que foi muito interessante com relação a não haver uma diferença estatística significante nos dois grupos com relação à mortalidade relacionada ao transplante, mesmo que houvesse uma chance maior ou menor de recaída. Então, é uma coisa que a gente não sabe se é um viés do trabalho, mas é uma informação curiosa também, de certa forma. Próximo, por favor. Aqui é o último trabalho que eu vou mostrar, talvez um dos mais complexos, porque ele tenta utilizar
a sequência de mutações e através de uma técnica que eles tentam detectar, que chama Dropped Digital PCR, um PCR que habitualmente não é feito em poucos lugares, né? Que detecta clones do NGS menores que o NGS, né? Então, é algo que realmente nós não temos no Brasil, pouca gente faz, tá? É algo bastante, assim, caro e a nível de pesquisa, mas que tem essa capacidade de mostrar uma detecção inferior à capacidade, maior que a capacidade que o NGS tem, tá? Com as mutações alélicas, com essa frequência de variação alélica menor que 0,001%. Então, nós temos o quimerismo convencional, nós temos o que chama Short Tandem Repeat PCR, que é o STR-PCR, tá? E que tem uma sensibilidade aí em torno de 1%, e que pode falhar nessa detecção precoce da recaída antes das manifestações clínicas. Não é raro a gente ver um indivíduo que recaiu, tá? Talvez para ilustrar e vocês entenderem melhor o que eu estou dizendo, e ele recai e você ainda tem quimerismo. Então, e aí onde entra toda uma discussão de fazer infusão de linfócito doador, aí você tem doença em atividade. Então, é um cenário que todo transplantador não gosta de se deparar, porque é bastante difícil, né? Então, esse Digital Drop PCR foi proposto como uma análise de quimerismo inicial em 2013 e depois testado no contexto do transplante de medula óssea em 2015. Esse quimerismo, através do DDPCR, me permita que eu chame assim, ele tem mostrado uma sensibilidade menor que menor ou igual a 0,1%. Próximo, por favor, Fernando. Eles fizeram um estudo prospectivo com sangue periférico e medula óssea, com amostra de sangue periférico e medula óssea, coletado de 12 pacientes somente adultos com mielodisplasia que receberam transplante, que receberam, que recaíram pós-transplante, né? Que receberam tratamento para recaída pós-transplante. Todos os pacientes tinham usado como fonte de transplante o sangue periférico e os doadores tinham sido doadores não aparentados após um condicionamento mieloablativo usando treosulfan, que é uma droga que nós não temos no Brasil, mas que de quem usa diz que é a oitava maravilha, né? E associada à fludarabina. Então, o condicionamento foi fludarabina com treosulfan. A doença do enxerto, a profilaxia da doença do enxerto contra o hospedeiro foi com a globulina antimócito, ATG, metrexato e ciclosporina, que é a que nós fazemos tradicionalmente, e o painel do NGS deles envolvido é um painel com 44 mutações. Próximo, por favor. E aqui, desses 12 doentes, nós vamos discutir somente 4 casos, tá? Que é o que eles trazem como principal, e são casos bem complexos e muito interessantes. Então, a gente vai ter que ver com muita tranquilidade cada um, que nós vamos analisar a terapia, a frequência de variação alélica e o quimerismo desses pacientes. E observem esse paciente 2, que é esse primeiro gráfico aqui, me perdoem que está um pouco pequeno, mas a gente pode fazer um esforço. E nessa ocasião aqui, eles analisaram a mutação do TP53. Olha que interessante. Quando houve intervenção, tá? Mesmo com a VAF bem alta, quando houve intervenção terapêutica, houve diminuição da mutação do P53. Então, esse doente ficou bem, mesmo tendo recaído. Tá? E o quimerismo desse doente tendeu a cair, mas ele não recaiu. Então, houve um controle da doença. Esse paciente 4, tá? Que é um outro cenário,
é um cenário em que a gente tem mutações detectadas, principalmente do UA2F1, que é aquela mutação do esplassiosomo, tá? E em que você tem uma intervenção de tratamento, tá? E a tentativa do controle que não ocorreu, essa continuou acontecendo. Então, esse doente não teve um controle, mesmo com uma terapêutica de intervenção. Esse doente 9 é um cenário em que você tem alteração também do TP53, tá? Mas que não houve um controle, principalmente com a tentativa de abordagem. Tá? Então, teve um baixo nível a persistência de baixo nível dessa mutação, tá? No cenário da recaída. E esse doente aqui do gráfico 12 é uma situação bem mais interessante. Você tem mutação do TET2, que está dentro daquelas mutações da regulação epigenética, e que se acompanha muitas vezes do DNMT3 e que não causam doença por si só, mas categorizam mais a doença, a mielodisplasia como um todo, e eles colocam como o doente tendo se submetido a tratamento, né, e com um controle dessa doença, mesmo com a manutenção do TET2. O TET2 se manteve em níveis baixos e que isso não interferiu no resultado. Então, esse quimerismo, esse resultado do quimerismo se correlacionou muito bem com os clones, né, dessa mutação, tanto no sangue periférico como na medula óssea, e com aquela observação de usar um ponto de corte de maior ou igual a 0,1%. Próximo, por favor. As limitações desse estudo é que foram um pequeno número de pacientes, né, alguns com amostras incompletas, e o próprio desenho desse primer tiveram alguns problemas em algumas mutações chamada drive mutations, certo? O estudo dinâmico disso não é uma coisa simples, como é difícil até a gente explicar, mas é uma tentativa de tentar compreender melhor a correlação dessas alterações com a recaída e o que acontece de fato e qual a intervenção que a gente tem que ter, tá? A individualização desses biomarcadores, ela vai permitir o melhor conhecimento, melhor estratégias, isso é necessário, então o refinamento disso é importante, e a maioria desses pacientes que foram, desses 12 doentes que foram incluídos nesse estudo, os resultados foram resultados satisfatórios que corroboram com essa análise. Próximo, por favor. Aqui uma tentativa, eu mesmo fiz isso, tentando juntar tudo isso, o que a gente tem em mãos. A gente tem, primeiro, a possibilidade de uma citometria de fluxo multiparamétrica, em que o ponto de corte é maior do que 0,1% como positivo, ou baixo, como menor ou igual a 0,1%. As alterações genéticas por PCR ou por NGS, que, lembrando da frequência e variação alélica, e a mutação do P53, que corre independente. Se você tiver dinheiro para fazer só um exame, faça só a mutação do P53. Tá? O grupo alemão de Hamburgo acha que, eu um pouco concordo com eles, que isso é o grande divisor de águas. Tá? O condicionamento, se é mieloablativo ou intensidade reduzida, ele deve ser em função do que é possível, e não você tentar colocar o indivíduo num condicionamento mieloablativo que ele não tem condição. E se você não tiver, a gente mostrou com os nossos trabalhos que o IPSS revisado é possível ser utilizado como estratificação de risco, né, usando a citogenética, e que se você tiver dinheiro, faça o IPSS molecular, que é melhor. Tá? Quando é que seria essa análise pós-transplante? No D+30, né, a primeira análise.
tá? Em que você pode, se tiver condições, fazer a citometria de fluxo associada a um NGS, que usa o VAF maior ou igual a 0,2%. Esse é o parâmetro que a gente está querendo colocar. Tá? E aí a análise do quimerismo convencional, que muitas vezes nem isso a gente tem dificuldade de ter. Tá? O STR-PCR com ponto de corte de 1% e o Digital Droplet PCR com menor ou igual a 0,1%, que obviamente não é uma realidade para nós. Se isso estiver diminuído, ok, esse indivíduo vai para uma terapia de manutenção, que tem toda a discussão se faz ou não faz. Tá? E se ele tem uma evolução clonal, aí nós temos que fazer uma pesquisa para ver se essas mutações desaparecem ou não, e tentar fazer alguma intervenção terapêutica para mudar a evolução disso. Próximo, por favor. A análise molecular é importante no diagnóstico e na definição do pré e da resposta pré e pós-transplante. O IPSS molecular, ele resultou numa melhora na acurácia prognóstica quando comparada com o IPSS revisado. Alguns estudos retrospectivos têm confirmado isso, mas nós devemos considerar que tratamentos prévios com hipometilante, agentes hipometilantes, podem também ser um viés nessa análise do IPSS molecular, porque não eram pacientes virgens de tratamento. No cenário da falta de acesso à análise molecular, o uso do IPSS revisado pode ser útil. As alterações citogenéticas, como cariótipo complexo, cariótipo monossomal, o mesmo 7q-, mutação do P53 e do NRAS, são fatores prognósticos relevantes, de mau prognóstico, importantes e que podem ser utilizados aí como uma ferramenta muito útil. Próximo, por favor. Próximo. Eu queria agradecer a todos aí do EMOS e do Hospital Universitário, né, o meu time todo, e também o grupo de prevenção e tratamento de recaídas da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea, que, graças a Deus, cada vez cresce mais, e que eu acho que é algo fundamental em a gente fazer um transplante de qualidade e tentar fazer com que esses indivíduos, no pós-transplante, possam ter uma remissão mais duradoura. Então, muito obrigado. Adoraria responder alguma pergunta. Eu sei que falei bastante, mas a gente tem uns minutinhos aí para algumas perguntas. Pode compartilhar, Fernando, por favor. Pessoal, alguma pergunta, algum comentário? Quem gostaria de falar? Se ninguém se prontificar, eu vou pedir para alguém, vou designar alguém, então. Eu vou pedir, então, para começar aí com o Hércules, por favor, Hércules. Oi, professor, bom dia. Tá dando para me escutar? Muito bem. Tá ótimo. É bastante interessante os trabalhos apresentados. Realmente, quando a gente estuda, eu fico bastante aflito com recaída de doença mieloide, porque a gente não tem um rumo claro, ao contrário das linfóides, né, que já tem inovações de terapia celular e que prometem ser boas alternativas, mas nas doenças mieloides o cenário é mais incerto. É bastante interessante esses recursos de monitorização, né? Ver quais pacientes têm o maior risco de recaída, tentar estratificar melhor para tentar encontrar benefício nas drogas que nós temos atualmente, como aquele algoritmo proposto para a utilização de hipometilantes. Achei bastante interessante, acredito que na nossa realidade, a aplicação dessas ferramentas do NGS ainda não é uma realidade, mas que é bastante promissor. Obrigado, Hércules. Eu estou vendo que a Malu, da Citogenética, está aqui. Malu, você queria fazer algum comentário? Você tem como... Pode fazer alguma... Oi, bom dia. A apresentação foi ótima. Muito obrigado.
Eu queria primeiro dizer que realmente é um número muito grande, né? 40% dos pacientes não terem a citogenética. E eu espero que a gente consiga, pelo menos aqui no estado, diminuir bastante esse número, já que agora a gente está conseguindo fazer, né, de forma mais efetiva esses cariótipos. E aí eu tenho uma pergunta, na verdade a questão para saber a opinião do senhor em relação a que atualmente eu vejo que estão fazendo bastante estudo de CGH com pacientes com SMD, né, com alterações de copy number variation. E aí a maioria dos estudos mostram que cerca de 80% a 85% desses pacientes apresentam alterações de copy number variation e que, assim, elas ainda não são utilizadas, pelo que eu vi, como fator prognóstico ou estratificação de risco. Se isso realmente, no futuro, né, o senhor acha que vai ser utilizado como fator prognóstico e se realmente acha que interfere aí no condicionamento e na estratificação para o transplante? Bom, obrigado pela pergunta. Só um comentário. A gente fez um trabalho ano passado, tentando entender a jornada do paciente que vai para o transplante, e, curiosamente, só foram acho que, agora não sei exatamente, foram mais de 20 centros, e nesses mais de 20 centros, só 25% não tinha citogenética, então acho que está melhorando de alguma forma, principalmente aqui no nosso estado. Mas a utilização do CGH, como você comentou, ela já não é algo assim tão novo na mielodisplasia. Tá? Já vira e mexe, ele entra como uma alternativa de validação, principalmente quando a gente não tinha muito o NGS ainda, né? Então, ele entrava em análises maiores. Mas eu não sei, Malu, em termos de facilidade, de custo, né, de execuibilidade disso, porque eu acho que a grande questão dessas técnicas aí é exatamente acesso, né? Eu acho que e análise também, né, do resultado. Então, acho que nem todo mundo que eu vejo é uma dificuldade muito grande até para a citogenética básica, como eu comentei, com banda G mesmo. Então, a única preocupação que eu tenho é essa. Toda ferramenta que vier para corroborar, ela para melhor classificar esses doentes é bem-vinda, né? Então, é o meu pensamento. Mas você tem ideia de custo e de execuibilidade disso, por exemplo, no nosso serviço? Em relação ao NGS, o CGH, normalmente ele é mais barato, e a análise do CGH, ela também é uma análise mais fácil de ser feita, né? O NGS, ele é uma análise bem mais complicada, a gente precisa realmente vir Sem informada, dúvida. mas o CGH é mais tranquilo, só que ele já gera uma curva, um gráfico, né, de curvas que dá para ser interpretado sem grandes dificuldades, assim, uma pessoa da área, um treinamento, dá para analisar. Então, em relação à análise, é algo bem mais palpável. E em relação a custo também, se comparado com o NGS, ele é mais barato, mas se comparado com o cariótipo, ele realmente é bem mais caro. Porque uma coisa muito importante, Malu, que a gente discutiu aqui hoje, é exatamente o refinamento e a acurácia desse segmento pós-transplante. Então, esse comparativo, né, em termos Porque a pergunta mais importante é: o indivíduo está em remissão, não está em remissão, tem uma recaída precoce, o que é que eu posso, como intervenção, fazer? Então, a gente precisaria também ver estudos comparativos, né, do CGH com o NGS em termos de valor preditivo positivo, né, valor preditivo negativo, e acurácia mesmo, para poder... Eu realmente não tenho assim, pós-transplante, principalmente, eu nunca li nada, sinceramente, tá? Então, eu te agradeço aí pela colocação, a gente pode discutir isso em outro momento. Eu queria finalizar pedindo ao doutor Dário Rocha que fizesse algum comentário, acho que ele ainda está aqui. O Dário é o nosso hematopatologista, que tem muita experiência e que eu sei que ele pode contribuir um pouco aí com o seu conhecimento. Bom dia a todos. Bom dia. Bem, em primeiro lugar, o Fernando falou aí
professor, na palavra desafio com relação ao acompanhamento, ao tratamento dos pacientes com o chamado neoplasia mielodisplásica, né, que estão usando agora esse termo. E esse desafio na neoplasia mielodisplásica é no diagnóstico também. E nós sabemos que a gente tem que ter todo o cuidado, né, para chegar a um diagnóstico conclusivo, toda a cautela. E o Fernando falou, muitos pacientes com pancytopenia já são colocados como um diagnóstico de neoplasia mielodisplásica. Eu me lembro de um caso, geralmente esses casos vão lá para o Hospital de Doenças Infecciosas. Eu me lembro do caso de Calazar, que veio já com o diagnóstico de neoplasia mielodisplásica e com muito, olhando com muito cuidado a biópsia, e eu acabei encontrando, que é muito difícil, uma estrutura que lembrava leishmania. Eu até sugeri fazer um teste, né? Não me lembro se é o CK39, acho que é esse, para confirmação, e foi confirmado. Porque tinha realmente, no Calazar, a gente tem que ter muito cuidado, porque ele tem alterações que lembram displasia. Altera um pouco a arquitetura da medula. Você pode ter formas precursoras, pode ser confundido com blastos, né? E o nosso trabalho que nós publicamos aqui em 2000, na Revista Brasileira de Medicina Tropical de São Paulo, que até hoje é citado, sobre mielofibrose, eu encontrei mielofibrose reticulínica no Calazar, até mesmo de grau 2. Só que essa mielofibrose, ela é transitória. Com o tratamento que foi feito, ela desaparece. Eu coloquei isso daí e foi muito bem aceito. Ainda hoje é citado esse trabalho na literatura. E outro aspecto, nós somos aqui, eu e Fernando, o grupo, pioneiros em publicação sobre medula óssea e mielograma e a imunistoquímica na neoplasia mielodisplásica. Certo? Então, também nós temos sempre citações na literatura sobre esses dois marcadores que a gente utilizou, que foi muito importante no auxílio diagnóstico. Como também a gente utiliza muito para ver a alteração que tem no megacariose, que muitas vezes, quando você tem micromegacariose, no HL pode passar. A gente pode confundir com uma linhagem, uma célula da linhagem granulocítica imatura. Muitas vezes é um micromegacariose, que a gente só vai visualizar e é indispensável aí a marcação com CD61, você pode detectar melhor. E o Fernando até falou sobre essa alteração, a gente pode ter alteração isolada, focal, e os megacarioses se agruparem e adquirir essa forma displásica, que é melhor a gente observar com o CD61. Esse é outro aspecto. E com relação à deleção do 5Q, existe uma alteração no megacariose que é importante na medula e a gente pode observar isso, que formam agregados grandes de megacariose hipolobulados, formas mononucleares hipolobuladas que auxiliam muitas vezes no diagnóstico. É raro você encontrar megacariose hipolobulados, grandes agregados. E eu vi um caso, e eu até pensei, será que isso aqui não tem uma deleção de 5Q? E foi feito a citogenética que o paciente tinha, e essa deleção que foi importante no auxílio do diagnóstico. Outro aspecto é com relação ao P53 e o CD34. P53 e o CD34, muito importante, né? A gente sempre colocava isso na rotina e fazia correlação com
a clínica. Então, nos casos que tinham aumento de P53, a gente pode quantificar isso na biópsia da medula óssea, acima de 1%, acima de 2%, por enquanto, você já começa a verificar. Isso é importante, porque nós tivemos um caso, aí eu coloco até discussão. O Fernando colocou aí a mutação, teria importância prognóstica, seria bialélica. E nós temos uma paciente que ela tem uma deleção do 5q, que foi demonstrada pelo FISH, a gente até apresentou no congresso, e tem um P53 de 3% na medula óssea. Está aumentado. E eu tive a oportunidade de discutir com um patologista no Congresso Brasileiro de Patologia aqui em Fortaleza, e ele tinha um caso semelhante ao nosso, só que ele tinha um P53 de 8%. E essa paciente que tinha P53 de 8% evoluiu para a leucemia aguda. Eu perguntei para ele, eu fui discutir, ele disse, olha, acompanha essa paciente, você tem que monitorar bem aí. Aí eu falei para a colega, a clínica, e ela está acompanhando, a paciente está bem. Provavelmente, isso é uma ideia minha, pode ser que essa paciente tenha uma mutação monoalélica, que não tem essa importância diagnóstica como tem, prognóstico como tem a bialélica, né? Outro aspecto, a gente sempre via aqui, na biópsia, fibrose, a gente colocava mielofibrose reticulínica associada. Sempre coloquei isso aí, nos casos de neoplasia mielodisplástica. E hoje a gente está vendo que é uma entidade, né? Eu até me perguntava por que não se coloca isso como uma entidade que a gente está vendo aí. Inclusive, essa mielofibrose teve correlação no nosso estudo com a positividade ao P53. Foi muito interessante isso. Pela primeira vez se mostrou isso. E o CD34 foi outro achado também interessante, que é um marcador que a gente sempre coloca na imunohistoquímica da medula óssea, na parafina. É para você, quando a gente observa o MEM, aí tem um valor prognóstico. Só que muitos dos casos, alguns casos nossos aqui, a gente observou essa positividade do CD34 no megacariócito, que a gente não vê no megacariócito reativo, normal. Se você fizer o CD34 na medula óssea normal, você vai encontrar marcação em parede vascular, que o CD34 marca, e algumas células dispersas, precursoras, mononucleares, mas muito poucas, não formam nem agregados. São células dispersas. E a gente passou a observar o CD34 presente nos casos nossos, aqui de neoplasia mielodisplástica, marcando muito bem no citoplasma. E esses casos nós publicamos, né, e teve uma correlação também importante no prognóstico. Então, são essas coisas. É um desafio na patologia, na citologia aí com mielograma, e a gente tem que ter todos os cuidados. É claro que mesmo você tendo toda essa nova tecnologia, né, a parte molecular que é importante, mas o diagnóstico passa antes pela morfologia e pela clínica. É importante dizer isso. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, doutor Dário. Então, um bom dia a todos, um bom resto de semana e obrigado pela atenção e pela paciência. Até mais, um abraço, boa semana, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.